abandonada e sem roupas em um mercado do oeste. A incrível transformação que um ganadeiro revelou. O sol ardia no céu azul de uma manhã comum na pequena cidade de Sanharó. Ana, uma mulher de 30 anos, era conhecida por suas habilidades em costura. Sempre entre linhas e retalhos, ela trazia à vida peças cheias de cor e magia que falavam da cultura local. Mas naquele dia, a rotina tranquila se transformou em um pesadelo. Em meio a risadinhas e olhares julgadores, seu ex-parceiro decidiu deixá-la sem aviso, como se a vergonha que ele impunha sobre ela fosse um fardo a mais que poderia jogar fora. O mercado, vibrante e cheio de vida, parecia um labirinto onde ela estava encurralada, nua em sua vulnerabilidade. As risadinhas cruelmente ecoavam. Olha lá, a mulher que não vale nada. O coração de Ana batia descompassado. Sua respiração se tornava pesada. As pessoas que conheceu desde sempre agora pareciam estranhas e cruéis. Ela se sentia exposta, não apenas física, mas emocionalmente. O desespero tomou conta de seu ser, enquanto a vergonha a envolvia como um manto escuro. Foi quando Carlos, um respeitado ganadeiro da região, passou pelo local. Vendo a cena, seu coração parou. Ele não poderia ficar ali apenas observando. Com um rápido movimento, ele se aproximou de Ana, tirando o manto que usava e a envolvendo. Não se preocupe, você não está sozinha, disse ele com uma firmeza que cortou a atmosfera pesada ao redor. A sinceridade em seus olhos trouxe uma lanterna de esperança à escuridão que a consumia. Carlos sempre respeitou as mulheres por sua força e resiliência. Para ele, Ana não era uma vítima, mas uma artista única, alguém com um talento que merecia brilhar. Ele viu além da dor dela, vislumbrou um futuro em que ela poderia se reerguer. Com palavras de apoio, ele a encorajou a redescobrir sua paixão pela costura, a arte que sempre a definiu. A relação entre os dois começou a florescer. Ana, impulsionada pela bondade de Carlos, começou a trabalhar em sua pequena oficina que ele ajudou a montar. Mas mesmo rodeada de retalhos de tecidos e com a esperança pulsando em seu coração, ela enfrentava os olhares suspeitos da comunidade. Olha lá, a mulher do ganadeiro, sussurravam. Ela queria desistir, recuar para a segurança da obscuridade, enquanto uma tempestade de dúvidas e medos a assombrava. A segurança de sua antiga vida parecia tão tentadora, mas uma chama de determinação a mantinha firme. Durante esse tempo, Ana começou a reconstruir o que havia se perdido em seus laços familiares. Ao saber da dor que sua filha sofreu, sua mãe voltou, trazendo retalhos de tecidos que pertenciam à sua avó. Ao tocar aqueles pedaços de história, Ana sentiu seu passado sendo costurado no presente. Mas com a grande feira de cultura local se aproximando, a pressão aumentava. Cada dia que passava, Ana se dedicava horas a fio, criando sua coleção. Contudo, as dúvidas persistiam. A comunidade a aceitaria? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma reunião, vozes se levantaram, questionando se a tradição da cidade suportaria as mudanças que Ana representava. Pode uma simples costureira mudar a essência do que somos? Ana ouviu e sentiu o peso da expectativa. A tensão era palpável e seus pensamentos a levaram a ponderar se conseguiria, de fato, encontrar um lugar entre eles. Poderia a beleza que ela estava criando ser o que unisse o passado e o futuro? O próximo dia reservava mistérios que poderiam redefinir não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade. O dia da feira chegou. Ana acordou com um frio na barriga. Seu coração batia como o tambor de um carnaval. O cheiro do café fresco invadia a casa, mas ela não conseguia saborear a bebida. Tudo ao seu redor parecia em movimento, enquanto ela estava paralisada pelo medo. A coleção que havia criado com tanto amor e dedicação ali estava exposta e aguardando. Porém, a dúvida sobre como seria recebida ainda lhe cortava o peito. Carlos entrou na oficina, seu olhar sempre reconfortante.
Você está pronta, Ana, disse ele, levando suas mãos até os ombros dela, como se pudesse transmitir energia através do toque. Essas peças são parte de você, e isso é inegável. As pessoas precisam ver isso. Ele sorriu com confiança. E se as coisas não saírem como eu espero? E se não gostarem? Ana questionou, seu olhar voltando-se para os tecidos coloridos que pareciam gritar por um futuro. E se elas amarem? E se você mudar a ideia de alguém? Carlos retrucou, sua voz quente como o sol da manhã. A mudança começa com coragem. Você já deu o primeiro passo. Respirando fundo, Ana atravessou a porta da oficina com determinação. O mercadão estava em festa, cheio de risadas, músicas e aromas tentadores. As barracas estavam repletas de coisas incríveis, mas ela sentia que todas aquelas cores e sons estavam vibrando em uma frequência diferente, como se o universo estivesse esperando por sua entrada triunfal. À medida que se aproximava de sua barraca, percebeu que olhares se voltavam para ela. Murmúrios começaram a se espalhar, sua imagem sendo discutida por vozes que pareciam tão diferentes em tom daquela manhã fatídica. É a mulher que costura. Olha o que ela trouxe. Vamos ver o que saiu dessa história toda. Ana arrumou a mesa com suas criações, vestidos feitos de retalhos que se entrelaçavam como a própria vida dela, com cores que dançavam sob os raios de sol, mas as mãos tremiam. Cada peça parecia carregada com um pedaço de sua alma, e o medo de vê-las rejeitadas fazia seu coração disparar. E logo alguns visitantes se aproximaram, curiosos. Um grupo de mulheres parou em frente à barraca. O silêncio era palpável. Ana tentava ler os rostos, à espera de um sorriso ou uma palavra encorajadora que quebrasse a tensão. Uma mulher mais velha, com um vestido florido, se aproximou. Essas peças têm história, ela comentou, passando os dedos sobre um tecido delicadamente estampado. Ana prendeu a respiração. Você fez isso? Ana assentiu, sem encontrar as palavras. É lindo! Onde você conseguiu tanta inspiração? A mulher prosseguiu, um brilho elogiador nos olhos. O desânimo começou a se dissipar. Outras mulheres chegaram, algumas até trazendo suas filhas, e a conversa logo esquentou. Esse aqui é para uma festa junina. Olha que cores maravilhosas, disse uma jovem. Risos começaram a ecoar entre elas, cada vez mais animadas à medida que admiravam os trabalhos de Ana. Ana sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Estava no meio de algo maior do que ela jamais imaginara. E a mágica que sentia ao trabalhar novamente começava a fluir. Porém, no fundo, uma vozinha insistente sussurrava. E se isso for apenas um momento? O medo do fracasso, mais uma vez, se apoderava de sua mente, ameaçando murchar sua nova capacidade de sonhar. E assim, enquanto Ana estava à beira de um novo começo, a última coisa que ela percebeu foi um grupo de conhecidos se aproximando. Olha só quem está aqui! É a costureira do ganadeiro! O murmúrio se espalhou novamente, trazendo de volta as inseguranças que ela tentava deixar para trás. O que aconteceria agora? Com um coração acelerado, ela se virou e encarou o que seria o próximo grande desafio de sua tentativa de reerguer-se, sem saber se teria coragem suficiente para enfrentá-los. O sol brilhava intensamente, quase ofuscando Ana, enquanto ela se voltava para quem a chamava. O grupo de conhecidos, composto por rostos familiares, pareciam mais uma nuvem escura chegando em um dia de verão. Ela reconheceu Diego, um ex-colega e crítico conhecido. Seu olhar era misto de curiosidade e desdém. Olha quem decidiu mostrar sua arte de novo, ele disse, lançando um olhar sarcástico para os vestidos coloridos. Ana sentiu o coração afundar. Lembrou-se das piadas, das risadinhas às suas costas. Mas naquele dia, ela não poderia permitir que sua vontade de criar fosse abafada. Com esforço, endireitou os ombros e se lembrou do que Carlos lhe dissera. A mudança começa com coragem. Sim, sou eu, respondeu com mais firmeza do que se sentia. Esses vestidos são a minha expressão. A cada palavra, sua confiança parecia um pouco mais real. Diego sorriu, um sorriso que ela conhecia muito bem. Expressão ou tentativa de vender coisas que não têm valor? As risadas de seus amigos ecoaram e o calor da vergonha subiu por seu rosto. Ela estava ali para se afirmar, e esse não era o momento para recuar. A mulher do vestido florido, que havia elogiado suas peças anteriormente, avançou ao perceber a tensão no ar. Desculpe, mas isso é arte.
Cada um tem seu valor, e essas coleções carregam consigo histórias. Olha como cada detalhe é único. Ana sentiu que um calor agradável percorria seu corpo ao ouvir as palavras dela. A mulher a envolveu em um abraço inesperado e contínuo, quase como um escudo contra as chaves críticas dos outros. Vamos ver o que você traz, Ana, ela disse, puxando-a gentilmente para mais perto da mesa. Essas cores são vibrantes e cheias de vida. As mulheres e crianças ao redor começaram a comentá-las, e a energia ao redor da barraca começou a mudar. As risadas que antes eram do deboche, agora eram risadas de encanto e admiração. A insegurança que dominava a mente de Ana começou a se dissolver aos poucos. Ela compartilhava histórias sobre cada peça, como aquelas roupas eram uma extensão de suas esperanças e sonhos. As pessoas se sentiam atraídas por sua sinceridade, como um imã. Cada pergunta feita, cada palavra de apoio que recebia, fazia seu coração brilhar. Porém, mesmo enquanto se deixava envolver nesse momento, uma parte dela ainda estava inquieta, como um pássaro em uma câmara muito pequena. E se isso for só uma fase? Pensou. O eco das risadas de Diego ainda estava fresquinho na memória. Como que respondendo a esse pensamento ansioso, percebeu a mulher do vestido florido olhando-a intensamente. Nunca duvide do seu poder, Ana. O que você cria pode tocar corações mais do que você imagina. Ana olhou nos olhos da mulher, e uma conexão suave se estabeleceu. Ali estava alguém que entendia sua luta, e de certa forma, a inspirava a avançar. Com um sorriso renovado, Ana respirou fundo, pronta para continuar a enfrentar as adversidades, não só por si mesma, mas também pelas mulheres que estavam ali, a apoiando. Mas então, um grito agudo cortou o ar. Uma das crianças perto de sua barraca havia derrubado um dos vestidos expostos, fazendo um burburinho na multidão. Olhares de desaprovação começaram a se acumular novamente. A tensão no ar se reestabeleceu. Ana sentiu o estômago revirar. E agora, como ela lidaria com esse imprevisto? O desafio estava só começando, e as inseguranças, assim como as vozes críticas, ainda a acompanhavam em um trágico ritmo de números. O que a esperava a seguir? O grito ecoou por cima das conversas animadas e gargalhadas, e Ana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A criança, com lágrimas nos olhos, olhava para o vestido esvoaçante no chão, emaranhado e amassado, como se cada dobra carregasse as expectativas dela. Não foi por querer, a menina choramingou, seus pequenos punhos fechados, olhando para os adultos ao seu redor em busca de conforto. Ana se agachou, olhando para o vestido danificado numa mistura de tristeza e raiva. Era uma peça que havia criado com tanto amor e dedicação. Tudo bem, disse ela, tentando sorrir para a criança enquanto seu coração acelerava. Vamos ver o que podemos fazer. Ela se lembrou das palavras da mulher do vestido florido. Cada peça de roupa tinha uma história, e naquele momento, parecia que o vestido contava uma nova, a história de um erro, de uma queda, mas acima de tudo, da possibilidade de ressurgir. Diego e seus amigos, com olhares divertidos, viram mais alvos de piadas. Olha a artista tratando roupas como se fossem, bem, obras de arte, ele zombou, mas Ana não estava mais disposta a ser um espectador da própria vida. Essas roupas têm sentimentos, respondeu, levantando-se com o vestido entre as mãos. Assim como as pessoas. Tudo o que você precisa é ter coragem para se levantar de novo. Neste momento, sentiu que a tensão interna a abandonava. As mães e crianças na barraca começaram a aplaudir, primeiro hesitantes, depois com mais empolgação. Isso mesmo, Ana! Ainda tremendo, ela pegou uma tesoura e começou a tirar as partes que estavam muito danificadas. Uma ideia surgiu. O vestido poderia se transformar em algo ainda mais bonito. O que antes era uma obra desgastada poderia se tornar um novo desenho, um símbolo de renovação. À medida que trabalhava, os olhares de desaprovação começavam a se misturar com expressões de curiosidade. A mulher do vestido florido se aproximou. Posso ajudar? Ana sorriu, sentindo que havia criado uma rede de solidariedade entre as mulheres que assistiam. Elas começaram a contribuir com ideias, sugerindo formas de modificar o vestido, misturando suas vozes de encorajamento com risos suaves. Cada sugestão fazia com que a tensão desaparecesse ainda mais, como um sopro de ar fresco em um lugar fechado.
E se acrescentássemos um laço aqui? Sugeriu uma jovem que estava por trás da barraca. Outra mulher acrescentou: que tal uma faixa colorida na cintura? As peças de tecido se espalhavam pela mesa, e logo era possível ver uma nova peça surgindo das cinzas do antigo vestido. Ana não apenas estava restaurando a peça, mas também curando seu próprio coração machucado. Ela escutava as vozes ao seu redor e sentia que estava finalmente sendo vista. Diego parecia estar perdendo seu espaço, agachando-se, a irritação tomando conta de seu semblante. O olhar dele a lembrava que ela jamais poderia esquecer aquelas palavras negativas que o acompanhavam. Mas agora, em vez de ferir, elas a alimentavam. Isso não é arte, é um desastre! Ele gritou, tentando desviar a energia positiva. Mas a voz ao seu redor, a energia leve que Ana já havia cultivado, ecoou muito mais forte do que qualquer crítica. Se você não entende, é porque nunca tentou sentir, respondeu uma mulher ao lado dela. O apoio demorou um pouco para processar na mente de Diego, que se afastou, murmurando algo inaudível. Ana estava em um novo mundo, onde a transformação não apenas era possível, mas estava acontecendo diante de seus olhos. Quando o vestido finalmente estava pronto, ela o segurou com orgulho, agora cheio de cores e vivacidade, refletindo tudo o que havia aprendido naquele dia. Mas antes que pudesse respirar, uma voz familiar ressoou do fundo da fila. O que você vai fazer agora, Ana? Perguntava Carlos, com um sorriso curioso, e ela sentiu um frio na barriga. Ela sabia que essa era a parte mais desafiadora. Recomeçar. A confiança estava ali, mas como seria expor tudo isso novamente? E se o próximo passo falhasse? Ana olhou para Carlos, tendo que decidir se agradecer ou esconder sua insegurança. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Estaria ela pronta para o desafio? Ana respirou fundo, sentindo o peso do olhar de Carlos sobre ela. A multidão ao redor parecia ter desaparecido, deixando-os em um pequeno mundo à parte, onde apenas suas emoções e dúvidas dançavam no ar. A pergunta dele a pegou de surpresa. O que você vai fazer agora? Parecia carregar todo o peso de suas inseguranças. Ela queria dizer que estava pronta, que tinha a confiança que irradiava o vestido colorido em suas mãos, mas as palavras ficaram atrapadas na garganta. O que era um espetáculo diante de tantas pessoas agora parecia um embaraço sem fim. E se nada daquilo funcionasse? E se de novo sua arte fosse alvo de risadas? Carlos, percebendo seu silêncio, inclinou-se um pouco mais, como se pudesse tocá-la com seu olhar. Ana, você fez algo lindo. Olhe para o que as mulheres fizeram juntas. Ele indicou o vestido vibrantemente transformado. Ela deu um passo à frente, sentindo a energia positiva vibrar ao seu redor. Mães e crianças, algumas com olhos brilhantes, a observavam sorrindo para sua criação. Ao mesmo tempo, a presença de Diego ainda permanecia na mente dela, como uma sombra fria. A ruga do desprezo em seu rosto, tentando desprezar o que era tão valioso para Ana, ainda a perturbava. Talvez seja a hora de mostrar que essa transformação não é só sobre o vestido, sussurrou para si mesma. A ideia de fazer disso um momento em que não apenas ela, mas todos ao seu redor se sentissem inspirados começou a ganhar forma. Ana se virou para a multidão, suas mãos agora firmes, segurando aquela peça renovada. Esse vestido é um símbolo, não apenas de uma mudança de tecido, mas de uma mudança que todos nós podemos fazer em nossas vidas. A voz dela começou a subir e as palavras fluíam como um rio. Quantas vezes deixamos de acreditar em nós mesmos porque alguém nos disse que não éramos bons o suficiente? Hoje, aqui, nós nos juntamos para mostrar que somos mais do que as nossas falhas. As mães começaram a aplaudir novamente, as crianças se juntando ao clamor. Ana sentia seu coração pulsar forte, batendo com a força da solidariedade que a cercava. Era isso que ela precisava. Um reconhecimento de que a luta contra o que a feria não a fazia menos, mas a tornava mais forte. A energia no ar estava mudando, e Diego, que parecia distraído, agora tinha uma expressão de surpresa. Talvez ele não conseguisse colocar em palavras como a leveza da peça ao tocar do fundo da sua alma, mas para Ana, aquela transformação ia muito além de costura. Era sobre a coragem de se reiniciar. E assim, diante do tumulto e da expectativa, ela respirou fundo. Vamos celebrar todas as nossas histórias e ressurgirmos lindamente. Quem quer me ajudar a transformar mais roupas em novas esperanças?
Alguns passos se moveram para mais perto, e Ana sorriu. O que antes era apenas o desejo de curar um pedaço de roupa, agora se tornava um chamado para que cada um ali pudesse compartilhar também sua própria jornada de transformação. Com mais mãos agora se oferecendo, Ana percebeu que não estava sozinha. Uma nova ideia surgiu. Se pudessem criar uma oficina de transformação e encorajamento, quem sabe quantas histórias poderiam ser contadas. Mas antes que ela conseguisse finalizar o pensamento, Carlos interrompeu com uma nova pergunta reveladora. Você já pensou em algo maior, Ana? E se mostrássemos para a cidade toda o que podemos fazer juntos? O coração dela disparou. Seria este o momento em que todas as suas inseguranças dariam lugar a uma nova aventura? Estava mesmo pronta para esse passo? Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir a sugestão de Carlos. Seu olhar iluminado e encorajador a fez pensar em tudo o que poderia acontecer. Mostrar ao mundo o que podiam fazer juntos parecia uma ideia grandiosa, quase mágica. Ela piscou, tentando processar a proposta. Mostrar para a cidade? Repetiu, como se as palavras soassem diferentes em sua boca. Carlos assentiu, seu entusiasmo contagiante. Sim, pense, Ana, podemos criar um evento, uma exposição das nossas transformações, onde todos possam trazer suas roupas e histórias. E você poderia conduzir tudo isso, disse ele, a voz cheia de esperança. Um brilho se acendeu nos olhos dela, mas rapidamente foi ofuscado por uma onda de dúvidas. Poderia realmente fazer algo tão grande? E se tudo desmoronasse? Se as pessoas não se importassem? Mas logo depois, Ana se lembrou do olhar das mães, do brilho no rosto das crianças. Eu gostaria, Carlos, mas não sei se sou capaz de realizar algo assim. Sua voz falhou um pouco. A insegurança voltava a tomar conta, como uma visão embaçada. Está tudo bem sentir-se assim, Ana, ele disse, com um sorriso acolhedor. Mas lembre-se, você já fez o mais difícil. Você se levantou e se expressou. Agora é a hora de mostrar que essa força é coletiva. Você pode ser a luz para outras pessoas que têm medo de mostrar suas próprias cores. Ana refletiu por um momento. O que ele dizia ressoava fundo dentro dela. A ideia de fazer um evento que unisse pessoas, que celebrasse histórias e transformações, parecia uma oportunidade não só para ela, mas para todos os que se sentiam como ela. Precisamos de mais ideias, então? Ana começou a se animar, sua mente agora fervilhando com possibilidades. Vamos reunir um grupo, podemos fazer oficinas, convites para influenciadores, até danças e apresentações, sugeriu Carlos, já imaginando o fluxo das atividades. Conforme ele falava, o coração de Ana batia forte e um sorriso involuntário começou a brotar em seu rosto. Uma vontade de sonhar acordada começou a emergir, mas como sempre, a sombra de Diego cruzou seu pensamento. E se ele aparecer? E se ele tentar destruir tudo de novo? O medo de ser alvo de riso a paralisava por um momento. Carlos, percebendo a mudança na expressão dela, pegou em suas mãos. Escute, Ana. Ele não pode tocar no que você construiu. Olhe para essa multidão. Ele gesticulou. Eles querem mudar assim como você. Pense em quantas vidas podemos tocar. Respirando fundo, Ana olhou ao redor. As mulheres e crianças estavam vibrando de alegria e, pela primeira vez em muito tempo, um fio de coragem começou a emaranhar-se em seu coração. Então, vamos fazer acontecer, ela declarou, a voz forte e decidida. Nesse momento, enquanto conversavam sobre os detalhes que começariam a se formar, Ana se deixou levar pelo calor da empolgação. Cada ideia nova aumentava a excitação e a energia ao seu redor. Mas enquanto as luzes da esperança brilhavam intensamente, uma sombra se aproximava. Nos fundos da multidão, Ana avistou um rosto conhecido. Era Diego, com o olhar carregado de desprezo. O que ele estava pensando? Ana sentiu um nó na garganta. Fazer essa transformação seria ainda mais difícil agora. Mas uma coisa era certa. Ela estava disposta a lutar por isso. O futuro ainda era incerto, mas havia uma luz crescendo em seu coração. O que viria a seguir? Seriam as forças dela e de Carlos suficientes para mudar o rumo de tudo? A tensão estava apenas começando. Ana tentou ignorar a presença de Diego, sua mente se esforçando para se concentrar nas ideias que encantavam seu coração. Carlos estava tão animado que parecia que ele poderia voar.
Ele já falava sobre como fazer a divulgação nas redes sociais, como convidar as pessoas para se juntarem a eles. Cada palavra de incentivo dele era como um pequeno empurrão, um impulso para que ela se levasse a sério. Vamos escolher uma data que possa trazer mais pessoas. O que você acha de um sábado à tarde? Sugeriu Carlos, rabiscando a ideia em um caderno. Ana assentiu, mas sua cabeça estava cheia de incertezas. As memórias de Diego a perseguindo não saíam da sua mente. O rosto dele, com aquele sorriso sarcástico, a lembrava de um tempo em que teve medo de se expressar, de quem realmente era. Como poderiam reunir tantas pessoas se um passado sombrio ainda a assombrava? As outras mulheres, ao redor, pareciam não perceber a luta interna dela. Elas se divertiam, discutindo ideias de roupas, danças e histórias para compartilhar. O cheiro de comida e risadas era uma mistura que trazia esperança, e por um momento, Ana se sentiu transportada para um lugar livre, longe de julgamentos. Por que você não compartilha sua história também, Ana? Perguntou uma mulher com o cabelo cacheado que estava a erguer uma blusa brilhante. A coragem de você já é inspiradora. Isso pode encorajar outras a se abrirem. Ana hesitou. Sua voz falhou mais uma vez. Mas, e se elas não se identificarem com a minha dor? E se acharem que sou fraca? Fraca? Olha só para você. De onde você veio e onde está agora? Isso não é fraqueza, é força. E isso é o que queremos que as pessoas vejam. Carlos interveio, o brilho nos olhos dele intensificando. Diante daquelas palavras, algo começou a mudar dentro dela. A dúvida era uma sombra, mas a luz da confiança estava crescendo. Ana sabia que sua história era dela, e ninguém poderia desmerecê-la ou tirar seu valor. Ela ficou em pé, um desejo ardente queimando em seu peito. Está certo, eu vou fazer isso. Vamos trazer as pessoas para essa transformação. Então, Carlos decidiu que era hora de formar grupos. Ele começou a organizar tarefas. Algumas mulheres cuidariam da parte logística, enquanto outras se encarregariam da comunicação. A empolgação crescia e Ana finalmente se sentiu parte de algo maior. A união delas parecia mágica, porém, mesmo em meio a tanta euforia, o olhar de desprezo de Diego a seguia como um eco torturante. Ana não conseguia deixar de se perguntar se ele tinha algum plano para estragar tudo. O medo era um ladrão silencioso, roubando parte da sua paz. Naquela noite, quando Ana chegou em casa, ainda sentia a adrenalina pulsar nas veias. Mas a insegurança retornou, trazendo um aperto no peito. Enquanto olhava pela janela, escutou vozes na rua. Era Diego, rindo com amigos. Cada risada parecendo um lembrete cruel de que ele ainda estava ali, perto. A decisão de fazer o evento se tornou não apenas uma realização, mas uma batalha interna. Podia ela realmente enfrentar tudo o que viria? Um novo sentimento se instalou dentro dela. Determinação. A luta estava apenas começando, e Ana sabia que teria que ser mais forte do que nunca. Sua transformação não era apenas pessoal, mas coletiva. O que será que estava a caminho? O sol nasceria em um novo dia, e a cidade talvez estivesse prestes a ver uma Ana diferente. Mas a pergunta permanecia: teria coragem suficiente para se levantar diante do passado? Ana acordou com o canto dos pássaros, mas a sensação de paz que deveria acompanhar o novo dia ficou ofuscada pela ansiedade. O evento estava se aproximando, e a ideia de se apresentar para um grupo de estranhas a deixava em chamas. Assim que se levantou da cama, olhou-se no espelho e respirou fundo. Eu consigo, repetiu para si mesma, mas a voz de Diego ecoava em sua mente, como uma nuvem escura pairando sobre ela. Decidida a não deixar que o passado a dominasse, Ana engagou em uma rotina que a mantivesse ocupada. A cada hora que passava, encontrava mais apoio nas mulheres do grupo. Elas se tornaram uma rede de forças, cada uma trazendo suas histórias e experiências à mesa. Uma delas, Luciana, sempre tinha uma atitude encorajadora. Ana, este evento vai mudar vidas, inclusive a sua. Acredite, dizia com entusiasmo. As palavras dela soavam como um mantra que a ajudava a afastar as sombras da sua insegurança. Mas em meio à preparação, o calor de abril derramava o sol sobre a cidade, trazendo uma intensidade que contrastava com a tempestade dentro de Ana. Ela decidiu que precisava se afastar um pouco da agitação e resolveu caminhar pelo parque para clarear a mente. O cheiro da grama cortada e o riso das crianças brincando ao fundo fizeram seu coração se aquecer. Enquanto caminhava, algo a fez parar.
No centro do parque, um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um show de talentos improvisado. Curiosa, Ana se aproximou e viu uma mulher cantando com alma, sua voz ressoando com verdade. A energia da multidão era contagiante. Um sorriso involuntário apareceu no rosto de Ana, e por um instante esqueceu-se de Diego e de suas inseguranças. Mas logo, a pressão voltou. O que aconteceria se ela falhasse? Se o evento não tivesse pessoas suficientes? Uma voz interior questionava sua coragem, mas outra sussurrava que o perigo de permanecer em silêncio era ainda maior. Ana queria ser uma inspiração, não só para si, mas para todas aquelas mulheres. Retornando para casa, sentia um misto de esperança e apavoro. Sua mente girava, imaginando os rostos que estariam na plateia, suas expectativas em relação a ela. O sol começou a se pôr e o céu se tingiu de laranja e rosa, como um sinal de que algo grandioso estava por vir. Conforme a noite avançava, ela percebeu que existia algo mais profundo em sua decisão de compartilhar sua história. Ela não estava apenas lutando contra Diego, mas também contra suas próprias limitações. Na manhã seguinte, no café da manhã, a mãe de Ana a notou perdida em pensamentos. "O que está te preocupando, filha?" perguntou com uma expressão de preocupação genuína. Ana hesitou, mas decidiu se abrir. "Estou com medo de me expor, de mostrar quem realmente sou. E se as pessoas não gostarem?" A mãe sorriu com ternura e disse: "Filha, mostrar sua vulnerabilidade é um sinal de força. Todo mundo tem uma história, e sua história pode tocar o coração de alguém." Aquelas palavras trouxeram um novo alento a Ana. Naquele momento, seu coração acelerou. Ela se lembrou do porquê de tudo isso. Não era apenas sobre si, mas sobre criar um espaço seguro para outras pessoas. A determinação dela se acendeu novamente e a dúvida começou a se dissipar. Ana sabia que a transformação estava em curso, não apenas para ela, mas para todas as mulheres que esperavam ansiosas por aquele dia. O evento seria um divisor de águas, mas ela precisava de coragem para abraçar os desafios que a aguardavam. Enquanto se preparava para mais um dia de planejamento, a mensagem que Carlos tinha enviado na noite anterior ecoou em sua mente. "Estamos todos prontos para dar o nosso melhor. Vamos com tudo?" Sentindo-se mais forte do que nunca, Ana decidiu que era hora de enfrentar não apenas o que estava à sua frente, mas também as sombras do passado que insistiam em persegui-la. E assim, com o coração pulsando como nunca, ela se dirigiu ao grupo, um passo de cada vez, determinada a não deixar que nada a impedisse. Mas ao chegar, uma presença familiar a parou em seco. Diego estava ali, esperando-a no canto da sala, com um olhar que prometia complicações. O que ele faria? Ana sentiu o estômago revirar assim que avistou Diego, seus olhos se fixando nele como se fosse um ímã. Um peso inexplicável a envolveu, e por um segundo, tudo ao seu redor desapareceu. O murmúrio animado do grupo se transformou em um ruído distante, e a confiança que havia construído se esvaziou como água. O que ele estava fazendo ali? Ele deu um passo à frente, e o sorriso que costumava trazer segurança agora parecia um desafio. "Ana, podemos conversar?" A voz dele soou ao mesmo tempo familiar e estranha, lembrando-a de momentos bons e ruins em igual medida. Mas ela não poderia ceder ao medo de novo. Merecia ter controle sobre sua vida. Lutando contra a vontade de se desviar, Ana respirou fundo e caminhou em direção ao grupo. "O que você quer, Diego?" A frieza no seu tom surpreendeu até ela mesma. As mulheres ao seu redor a olharam com expectativa, como se quisessem chutá-lo para longe daquele espaço seguro que haviam construído juntas. "Eu só quero que você saiba que estou aqui para te apoiar." As palavras dele eram como um veneno adocicado, doces, mas perigosas. "Eu sou um dos apoiadores do evento e me preocupo com você." Ela viu as sobrancelhas de Luciana se erguerem em desconfiança. "Seu apoio é o último thing que eu quero agora." Ana respondeu, tentando se manter firme. A última coisa que precisava era que ele se metesse em seu caminho, quase como uma sombra, tentando recuperar um passado que ela estava lutando para deixar para trás. "Não precisa ser assim, Ana. Podemos resolver tudo isso." Diego insistiu, ajustando a postura, como se estivesse prestes a fazer a sua defesa. Algo nas palavras dele a fez hesitar. Mas a memória das noites escuras que vivera ao lado dele reanimou seu espírito. Ele era parte de uma vida da qual queria lembrar só de relance, como um filme que não fazia mais sentido.
Eu não tenho nada a resolver com você. Meu foco agora é outro, disse Ana, percebendo que a determinação dela estava ali, pulsando como um tambor. Olhando nos olhos dele, viu não o homem que costumava amar, mas um embrião de insegurança apessoada. O grupo começou a se dispersar e Ana aproveitou a oportunidade. Sinto muito, Diego. Preciso me concentrar no evento e no que isso significa para mim e para tantas outras mulheres. Virando-se, ela se afastou, deixando a conversa inacabada se dissipar no ar. Ao retornar ao núcleo do grupo, Ana sentiu uma onda revigorante. As mulheres estavam reunidas em círculo, rindo e discutindo, e aquilo a lembrava exatamente o que era importante. Era um alicerce novo, um lugar de empoderamento e força. Você está bem? Perguntou Luciana, percebendo a tensão em seu rosto. As outras mulheres também mostraram preocupação. Ana sorriu, não totalmente convencida, mas decidida. Estou, e não vou deixar Diego me parar. Hoje eu sou forte. As horas seguintes se encheram de planejamento e troca de ideias, mas a presença de Diego ainda pairava em sua mente, como uma mancha na pintura que ela tentava criar. Enquanto conversava com o grupo, cada risada reacendia uma luz dentro dela. Um lembrete de que, juntas, elas eram poderosas. Mas o que ela não esperava foi ouvir o som do telefone vibrando no fundo da sala. Quando olhou, a notificação que apareceu fez seu coração parar. Uma mensagem de Carlos. Ana, preciso falar com você. É urgente. O sorriso se desvaneceu no rosto dela e uma nova onda de preocupação a envolveu. O que Carlos poderia querer? Ana rapidamente respirou fundo, tentando aplacar a inquietação que crescia dentro dela. Algo naquelas palavras lhe dizia que nem tudo estava sob controle e que desafios ainda estavam por vir. Uma manhã ensolarada e vibrante se espalhou sobre Sanharó. O evento que uniria as mulheres da cidade estava prestes a começar e a atmosfera era carregada de expectativa. Ana sentia seu coração pulsar com a nervosidade e a energia do momento. Ela estava pronta, preparara-se por semanas e, ao olhar ao seu redor, via a união de todas aquelas mulheres que começaram uma jornada de transformação ao seu lado. Contudo, a lembrança de Diego ainda pairava em sua mente como uma sombra. Ele não seria fácil de ignorar. Com suas palavras venenosas tinha o poder de desestabilizá-la. Ana se negava a permitir que isso acontecesse novamente. Ela respirou fundo e concentrou-se no que realmente importava. O evento, as histórias que seriam contadas e o empoderamento que estavam prestes a compartilhar. As mulheres começaram a se reunir em seu espaço, cheias de tecidos vibrantes e ideias para novas criações. Ana as observava com um sorriso radiante, enquanto elas se organizavam com animação. Com um gesto, tomou a dianteira. Olá, meninas! Vamos fazer história juntas hoje. A saudação foi recebida com aplausos e gritos de incentivo, criando uma bolha de positividade que preenchia o ar. Durante a preparação, a adrenalina elevava o espírito do grupo. Ana ajudou a arrumar o espaço e, enquanto organizava os tecidos, não poderia deixar de pensar na transformação que cada peça representava. A voz de sua mãe ainda ecoava em seus ouvidos, relembrando-a da importância de resgatar não apenas sua própria história, mas a de tantas outras mulheres que, assim como ela, enfrentaram desafios. Eventualmente, a multidão começou a se formar. O mercadão que uma vez parecia hostil, agora pulsava com risadas alegres, misturadas ao cheiro das comidas típicas e ao brilho das cores vibrantes que elas haviam trazido. As mulheres da cidade se aproximavam curiosas, e Ana sentiu um misto de nervosismo e excitação. As palavras de incentivo começaram a fluir de seus lábios. Estamos aqui para mostrar que juntas somos mais fortes. Cada peça de roupa conta uma história, e cada uma de nós é uma artista em sua própria jornada. A multidão respondia com aplausos. Ana percebia que a essência do que fizera não era apenas juntar retalhos, mas unir vidas por meio da solidariedade e do entendimento. Assim que se prepararam para a primeira exibição, o grupo se alinhou embaixo de um grande painel colorido. Ignorando a tímida dúvida, Ana fez uma pausa e olhou ao redor, absorta na vibração do momento. Então, Diego apareceu na lateral da multidão, observando tudo com um ar de ceticismo.
Mas não era mais uma presença ameaçadora, era apenas um lembrete do que ela superara. Ana não poderia deixar que uma sombra do passado apagasse o brilho que havia conquistado. Diante do olhar atento da comunidade, um grupo de mulheres subiu ao palco com criatividade e entusiasmo. Assim como aquela manhã em que Carlos a envolvera com a sua capa, agora ela via outras mulheres oferecendo apoio àquelas que se apresentavam, criando uma corrente invisível de força mútua. Enquanto Ana olhava, algo dentro dela começou a se soltar. As inseguranças que antes a dominavam estavam desaparecendo, dando lugar a algo muito mais poderoso: o reconhecimento de que todas as histórias eram válidas e que cada uma delas tinha valor. Quando chegou a sua vez, Ana respirou fundo e subiu ao palco. O sorriso, antes tímido, agora estava radiante. A vida nos apresenta muitos desafios e muitas vezes nos sentimos pequenos e sozinhos. Mas quando nos unimos, conseguimos transformar nossas dores em arte, nossa vulnerabilidade em força. Ouviu o murmúrio de apoio vindo da plateia e a cada frase sentia-se mais leve. Esse evento é um convite a todas nós para celebrarmos nossas histórias, assim como a beleza que surge das dificuldades. O que construímos aqui hoje não é só sobre moda, mas sobre a força que existe em cada uma de nós. A multidão respondeu com aplausos crescentes, e Ana sorriu, sentindo que aquele momento era seu, até que, quando tudo parecia perfeito, ouviu uma voz conhecida no fundo. Você não pode realmente acreditar que isso fará alguma diferença, pode? Diego disse, sua entonação sarcástica cortando a alegria ao seu redor. Ana respirou fundo e encarou Diego, agora com um olhar firme. Eu não estou aqui para pedir sua aprovação. O que importa é o que estamos construindo juntas. As mulheres ao redor dela começaram a aplaudir, e a energia tomou conta como uma onda de encorajamento. Ana percebeu que agora tinha o apoio delas, e isso a fortalecia. Com determinação, ela se voltou para o público. Hoje, não vamos apenas criar moda, vamos criar um movimento. A energia sobressaiu mais uma vez, e um coro de sim ecoou. A partir dali, o evento tomou vida. Mães, filhas, amigas, todas se uniram em um verdadeiro festival de criatividade. As histórias foram contadas, e Ana viu com lágrimas nos olhos como a beleza da união se manifestou em cada exibição. Uma troca de experiências, risadas e até mesmo algumas lágrimas. Eram todas guerreiras, exibindo suas criações e revelando suas jornadas. Quando o evento acabou, Ana não sabia o que sentir. O chão estava coberto de fabricados e expressões de felicidade. Olhava ao redor e via sorrisos radiantes, mãos entrelaçadas, e escutava murmúrios de histórias se transformando em coragem. De repente, Carlos se aproximou com um sorriso enorme. Ana, você foi incrível! Provoquei emoção na plateia. E ele estava certo. O que ela acreditava que eram vestígios de passado se tornaram uma nova luz. Obrigada, Carlos. Mas isso não é só meu, é de todas nós. Ela respondeu, sentindo conexão genuína com cada pessoa que esteve ao seu lado. Naquele dia, Ana não era mais apenas uma costureira ou a mulher do ganadeiro. Ela era um símbolo de esperança e perseverança. O que antes foi abandonado agora estava repleto de novos começos e transformações sociais. Ana aprendeu que a verdadeira força não era sobre estar livre da dor, mas sim sobre abraçar cada pedaço de sua história e usá-la como combustível para um futuro que se desenhava colorido e abençoado diante dela. Enquanto as luzes do mercadão começaram a apagar e as assistências se dispersavam, Ana nutriu um sorriso satisfeito. Ela tinha encontrado sua voz, sua força e, o mais importante, uma rede de irmandade que a acompanharia, não importa onde a vida a levasse. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vêm por aí. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e faça a diferença no algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação poderosa.